Oi, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Farei esse vídeo para a gente retomar o conteúdo trabalhado nas nossas aulas de 1 a 3 de comunicação em linguagens. Lembrando que todo o conteúdo já foi trabalhado em aula e agora a gente vai só retomar mesmo aquilo que foi falado. Como eu já fiz a minha apresentação, sou a professora Adriele Isaac e estarei ministrando para vocês as aulas de comunicação em linguagem do tempo integral. Nossos encontros, terça-feira às 9h45, quarta-feira 8h40 e 9h45, pelo Google Meet, e todas as atividades serão postadas no Google Classroom. Vocês vão entrar na nossa sala, aqui vai ter o código da turma e o link do Meet. Isso eu vou passar para vocês quando vocês acessarem. Então, vocês vão entrar, vai aparecer essa tela do mural. Na tela do mural, nós teremos aqui os avisos, os recadinhos que eu for passando para vocês. Então, vocês entram, quando tiver um recadinho, leia o recadinho, veja o que está falando. Dá para interagir, para responder no próprio fórum aqui, na própria página. E aqui aparecerá abaixo tudo aquilo que eu mandar para vocês. Para facilitar o conteúdo aqui, você pode tanto clicar nessa aba, quanto vir aqui em atividades e ver as atividades que estão pendentes para você estar fazendo. Quando você entrar nessa parte, você clica sobre a abinha, atividade, vai estar separada pelos tópicos. Então, as atividades complementares estão no tópico de atividades complementares. Quando nós entrarmos no PET, ela estará dentro do PET no volume de cada PET. Então, por enquanto, a gente está na atividade complementar e estamos na atividade complementar 1. Nós temos uma atividade complementar 1, que é um exercício de leitura e interpretação de texto, que é do Pequeno Príncipe. Tem um formulário onde vocês têm que responder uma atividade ali. E a atividade dos exercícios referente às 3 aulas da semana. Quando vocês entrarem nessa atividade, vocês vão selecionar o formulário para responder as questões. O PDF, o arquivo em PDF, onde estará a apostila, ele traz o conteúdo completo, o conteúdo com textos explicativos, com textos sobre a matéria, e no formulário estarão as atividades de forma mais dinâmica, interativa, para vocês responderem. Então, vocês vão abrir a atividade, o formulário aparecerá com um aspecto como esse, semelhante a esse, com as informações relevantes dele. Desce todo o formulário, vai respondendo questão por questão. Quando chegar ao final, ativa enviar uma cópia das respostas para o meu e-mail, porque se acontecer de vocês mandarem para mim e eu não receber, a gente tem como recuperar essas atividades tendo a resposta no seu e-mail. E depois de ativar esse sininho para o botão do enviar uma resposta, uma cópia da resposta para o e-mail de vocês, clica no enviar para que eu receba a atividade realizada. Tudo bem? Nós começamos nossa aula falando sobre a viagem, que toda atividade, todo início de ano, todo início de jornada, ela é como se fosse uma viagem. Ela exige planejamentos, ela exige pensamentos, nós temos expectativas em relação a ela, e para viajar, para fazer uma viagem, a gente precisa levar alguns itens na nossa mala. Dentre esses itens, alguns são importantes, alguns são essenciais, outros, porém, nós sabemos que serão só um peso desnecessário. Então, a gente tem que saber selecionar aquilo que a gente vai levar. E quando a gente faz uma lista de itens para levar na nossa viagem, ou uma lista de itens quando a gente vai no supermercado, nós estamos usando da classe de palavras substantivos. Então, nós vimos que existem vários substantivos e que esses substantivos, eles dão nomes a pessoas, a itens, a seres, a coisas em geral. Então, nós falamos alguns itens que nós levamos na nossa mala quando vamos fazer uma viagem
e em relação à nossa disciplina, em relação à nossa jornada como seres humanos que nós devemos levar na nossa vida também, como família, ideais, o respeito, a sinceridade, nossos sonhos, nossas amizades, as nossas crenças. E aqui, né, alguns itens de viagem, como itens de produto de higiene pessoal, calçados, roupas, comida e por aí vai. Nós vimos que os substantivos eles podem ser do tipo simples ou composto. Simples, o exemplo a flor, composto, beija-flor. O substantivo simples, sozinho, a palavra sozinha nos dá a ideia de algo. Já o composto ele exige a formação de duas palavras ou até mais para nomear um novo item. Os substantivos também podem ser comum ou próprio. Comum, quando é generalizado, falo país, eu posso falar de qualquer tipo de país. Mas se eu falo Brasil, eu estou falando de um país especificamente. Ele pode ser concreto, quando ele traz a imagem, a ideia de algo palpável ou algo que eu faço a imagem, consigo desenhar, consigo visualizar, ou abstrato. Então, o coração eu consigo desenhar, eu consigo pegar, eu tenho uma imagem concreta dele. Já o amor, não dá para a gente ter uma imagem concreta. A gente sabe que sabe que existe, mas não tem uma imagem concreta. Nós não conseguimos desenhar o amor. Mas nós conseguimos desenhar, por exemplo, pessoas que se amam, pessoas que demonstram por suas ações o amor. O substantivo também pode ser caracterizado ou identificado como primitivo, quando ele vem de um radical e aquela palavra é primitiva, como a folha, ou derivado, folhagem. Folhagem ela tem o radical da folha, mas ela tem a terminação diferente que dá a ideia de um novo item, de algo que é realmente derivado de folha. E pode ser também coletivo, que representa a junção de vários itens do mesmo. Então, o coletivo de fotos, álbum, de estrelas, constelação. Os substantivos ainda podem variar em relação a gênero, número e grau. Quando ele varia em gênero, ele pode ser biforme, masculino ou feminino, e a gente identifica esse masculino e feminino pela terminação do nome. Amigo, masculino, amiga, feminino. Quando a gente fala a variação em gênero uniforme, ele pode ser uniforme comum de dois gêneros, onde o artigo é que determinará se esse substantivo é feminino ou masculino. Então, a estudante, o estudante. Pode ser uniforme de um gênero referente à pessoa, a criança. Então, independente de ser uma criança feminina ou masculina, a gente usa a criança. Não tem como eu colocar o criança. Não faz sentido, não é algo lógico essa construção. Ou referente a animais, a foca. Eu não falo o foca, eu falo a foca. E a palavra fêmea ou macho é que vai me determinar qual é o gênero dessa foca. Em relação ao número, ele pode ser singular, quando a gente fala em um item único, então o aluno, um aluno, ou plural, 2 alunos, 3 alunos, e aquilo que eu falei para vocês, a gente chama o Superman, que é o Szinho, para sinalizar que está no plural. O grau ele pode ser aumentativo ou diminutivo. O grau aumentativo sintético é quando a partícula do aumentativo ou do diminutivo vem alterando a palavra ou o radical da palavra quando ela não está em nenhum grau aumentativo ou diminutivo.
ou de forma analítica. A palavra ela não tem alteração, porém ela recebe o acréscimo de grande ou pequeno para identificar essa variação quanto ao grau. E quando nós falamos ainda em aumentativo e diminutivo, nós falamos que tanto um quanto o outro, ele pode ter um sentido da palavra positivo quanto negativo. Se eu falo que alguém é um amigão meu, dependendo do contexto daquela fala, esse amigão pode soar, pode significar algo positivo. Nossa, você é um amigão, você é uma pessoa bacana, uma pessoa que eu posso contar. Ou se eu considero um contexto onde eu combinei um encontro, algum compromisso com um amigo e ele falha comigo e não me avisa, não vai no compromisso e não avisa, e eu viro para ele e falo, nossa, você foi um amigão, eu estou usando um sentido negativo em cima dessa palavra. Nós falamos também que a comunicação ela vai além das palavras em si. E assistimos a esse vídeo do Charlie Chaplin. E nesse vídeo nós percebemos que há um processo comunicativo, há uma interação, uma compreensão daquilo que é acordado, daquilo que é trocado entre os personagens, mesmo sem o uso de nenhuma palavra. Nós percebemos que a comunicação, então, ela consiste em tornar algo comum entre duas pessoas ou mais e trata-se de um processo que é coletivo e considera, dentro desse processo, qual é o contexto, qual é o ambiente, quem são os locutores envolvidos e as intenções por trás daquilo que está sendo comunicado. Como o Marcuse fala, é comum ouvirmos reclamações do tipo, não foi bem isso que eu quis dizer. Contudo, vale a pena indagar-se o que é que estava sendo dito
ou o que é que o autor quis dizer. Então, por isso que a gente pergunta, mas o que você quis dizer com isso? Ou reproduz a fala do outro para tentar ver se é aquilo mesmo que a gente entendeu. Sempre que produzimos algum enunciado, desejamos que ele seja compreendido, mas nunca exercemos total controle sobre o entendimento que esse enunciado possa vir a ter. A compreensão é também um exercício de convivência sociocultural. Então, quanto mais a gente convive num determinado grupo, melhor fica a nossa comunicação com aquele grupo. Quanto mais a gente estuda, que a gente se dedica a conhecer, a ampliar o nosso conhecimento, maior se torna o nosso campo das compreensões. A comunicação, ela exige, então, de uma linguagem, ela exige de um sistema que nos ajuda a compreender e ser compreendidos nessa troca de informações. A linguagem, ela consiste em qualquer meio sistemático de comunicar ideias a partir da representação do pensamento. Então, quando eu quero expor o que eu penso, o que eu acho, eu usarei, de recursos linguísticos para fazer essa exposição do meu pensamento. E ele usa, signos que podem ser sonoros, gráficos, gestuais. A nossa linguagem poderá ser verbal ou não verbal ou ainda mista e deve promover a comunicação entre as pessoas pela interação com a mensagem compartilhada. Na linguagem verbal, nós vimos que é aquela que se faz pelo uso de palavras, pela construção de frases, de orações, com que o nosso texto seja construído numa forma sistemática, lógica, para que o outro possa compreender, tendo o conhecimento básico da mesma língua, da mesma estrutura em relação às frases e os textos que nós temos. E nós conversamos, discutimos um pouquinho do significado que cada uma dessas frases ou dessas palavras trazem para nós, dependendo do contexto de uso, dependendo da compreensão de cada um. Na linguagem não verbal, nós temos que não há necessidade de palavras para traduzir aquela mensagem. O que eu compreendo do texto feito em linguagem não verbal não precisa de palavras, e pelas expressões faciais, pela situação da imagem, a gente consegue fazer uma leitura do que está acontecendo ali. E a linguagem mista é aquela linguagem que vai unir tanto as expressões, os desenhos, as imagens, ao uso de palavras para que esse conjunto faça um sentido. Então, nós falamos que o mapa é um exemplo de linguagem mista, porque ele traz palavras, o mapa, o GPS, ele traz palavras, ele traz textos escritos e, ao mesmo tempo, ele apresenta imagens. Nós olhamos para essa imagem, olha para mim, a menina com cara de desespero, todas as setas apontando para ela e como se ela estivesse gritando por atenção. Ou no processo comunicativo oral, alguém falando e a pessoa com cara de tédio, de desespero, de falta de interesse por aquilo que está sendo comunicado. Chegamos à conclusão que o processo comunicativo, tanto escrito quanto oral, ele é complexo, porque não basta a gente ter o domínio gramatical que a gente aprende nas nossas aulas de língua portuguesa. Não basta a gente saber dizer ou escrever corretamente, mas nós temos que considerar quem são os nossos falantes, contexto de produção daquela conversação, qual que é a intenção do ato comunicativo, que interferências podem ocorrer externas ou internas naquele processo, bem como a diversidade das funções da linguagem e predominância de uma delas durante a comunicação. Quando nós conversamos, quando nós nos comunicamos com o outro, nós temos que entender que não é só o que eu falo que vai interferir, tem a questão do que eu falo, como eu falo, que palavras eu uso e a compreensão do outro também. No processo comunicativo, na escrita, algumas interferências verbais e não verbais. Quando eu estou no WhatsApp e mando um emoji, eu posso ser interpretado de uma forma ou de outra.
Quando eu uso um sinal gráfico como a vírgula, dependendo do lugar, ela modifica totalmente a nossa comunicação, o nosso texto. Como aqui no exemplo, Maria Ana é excelente aluna, Maria Ana é excelente aluna. A vírgula faz com que as duas frases, mesmo formadas com as mesmas palavras, sejam em sentidos diferentes. Na primeira, nós dizemos o quê? Que a menina ou a mulher ou a moça chamada Maria Ana, o nome da pessoa Maria Ana, e essa pessoa é uma excelente aluna. Já no segundo exemplo, o uso da vírgula causando essa pausa nos dá a ideia ou nos faz entender que alguém diz para Maria que Ana é uma excelente aluna. Já o processo comunicativo, na comunicação oral, ele também tem suas interferências verbais e não verbais. Quando eu estou conversando com alguém e eu falo eu estou mostrando uma interferência aí. E aí entram, né, outros sons também, como tá, entre palavras mesmo. E a interferência não verbal no caso das expressões, dos gestos. Estou tão animada se eu olho para a primeira menina com a cara abaixada, com cara de tristeza, a gente entende que essa frase está sendo usada com sarcasmo, com ironia, porque ela não está dizendo o que ela realmente está sentindo. Já a segunda menina, a frase é uma frase verdadeira, porque realmente ela demonstra estar animada dentro daquela situação, daquele contexto que ela está vivendo. E deixamos para vocês as atividades que, embora sejam da página 1 a 6, estão transformadas, transferidos para o Google Formulário. Lembrando que essas atividades valem nota, valem presença e tem prazo para entregar. Até a próxima aula e até o próximo resumo de aula.